Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Comemoramos ontem, dia 19 de setembro de 2021, o centenário de nascimento de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira e certamente um dos pensadores mais importantes da história do Brasil. Vergonhosamente, o Ministério da Educação não divulgou uma única linha sobre essa importante data. Vergonhosamente, foi necessário obter uma liminar na Justiça para impedir o governo federal de ofender a memória de Paulo Freire. Tempos muito grotescos os que vivemos. Paulo Freire é autor de uma obra gigantesca, tanto teórica quanto prática, e que talvez atinja o seu ápice no importantíssimo livro chamado de A Pedagogia do Oprimido, em que nos ensinou, dentre muitas outras coisas, que não existe processo de educação neutro e que todo processo de ensino e aprendizado tem viés. Por isso mesmo, todo processo de educação é simultaneamente um processo político. Paulo Freire também nos ensinou que o aprendizado não consiste em depositar conhecimentos na cabeça de um estudante, o que chamou de educação bancária, fazendo uma analogia com um processo simples de depositar valores em uma caixa vazia. O processo de educação tem que envolver o estudante, torná-lo consciente de sua posição e seu papel social para que possa também transformar a sociedade. Além disso, o processo de aprendizado tem que envolver o contexto, o ambiente em que o aluno está inserido, de forma que durante a alfabetização de um trabalhador rural, o Ivo viu a uva deveria ser substituído por roça, enxada e terra. Paulo Freire é o autor brasileiro mais citado em todo o mundo e o seu livro A Pedagogia do Oprimido está entre os 3 livros mais citados em todo o mundo nas áreas de ciências sociais. E é curioso perceber que essa importância, essa influência de Paulo Freire não seria capturada pelo Qualis, porque Paulo Freire não nos deixou seus ensinamentos na forma de artigos científicos publicados em revistas científicas convencionais, mas sim na forma de livros, resenhas e entrevistas, principalmente. Aliás, é importante dizer que os bancos de dados usados para construir métricas de impacto, usadas no Brasil para avaliar de forma equivocada a importância do trabalho de um pesquisador, como no caso da JCR, ou Journal of Citation Reports, elas usam essencialmente 11 mil periódicos, dentre os quais estão apenas cerca de 100 periódicos brasileiros. O que significa dizer que essas bases são construídas majoritariamente com periódicos estrangeiros que refletem as políticas editoriais, as políticas científicas de outros países do mundo. E nada tem a ver com a forma com que pesquisadores brasileiros e associações científicas no Brasil veem a pesquisa, veem o mundo da ciência e as necessidades do Brasil. É importante também dizer que nessas bases, entre 2 e 3% dos artigos científicos são escritos por brasileiros, de forma que também, do lado temático, essas bases refletem essencialmente os interesses dos países estrangeiros e não os interesses dos brasileiros. E admitindo que os brasileiros também citem 2 a 3% do total de citações contidas nessas bases de dados, nós chegaremos à conclusão rapidamente de que essas bases também refletem o que pensam os pesquisadores estrangeiros sobre os temas e os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores estrangeiros, que são publicados nesses periódicos que refletem as políticas científicas e editoriais também de países estrangeiros,
Que eu saiba, não há qualquer estudo que permita dizer que a forma como os brasileiros veem a ciência, a pesquisa e que as revistas e temas que eles valorizam são os mesmos que a média da comunidade internacional valoriza. Isso ainda tem que ser provado. Por isso, além de todos os defeitos que o Qualis tem, como já amplamente discutido na literatura aberta e também aqui no canal, e você pode encontrar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo, o Qualis tem também esse defeito de ser um estrangeirismo. Ele fala sobre como países estrangeiros, pesquisadores estrangeiros, veem a pesquisa. E nada tem a ver com a realidade brasileira. É por isso que eu ouso dizer que se Paulo Freire estivesse vivo, ele provavelmente não recomendaria o Qualis, porque o Qualis é pior do que o Ivo viu a uva. O Qualis é Ivo só the grape. Um grande abraço e até o próximo vídeo.